Olá, bem-vindos a mais um episódio de O Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo o embaixador Francisco Seixas da Costa e também José Correia Guedes, antigo comandante da TAP. Vamos falar de diplomacia, agressões, sanções e, em particular, o que significa fechar o espaço aéreo. Obrigada por terem aceitado este convite. Se calhar o José Correia Guedes já transportou várias vezes o Francisco, não? É Sem mais que saber. provável. Eu sei que esteve muito tempo no Brasil É verdade. e ele Tive 4 anos, portanto é muito provável que. pelo menos 2 vezes por mês ia ao Brasil, ou ao Rio, ou ao São Paulo. Cruzamos-nos com certeza. Exatamente. Os dois, pelo que sei, já tiveram situações complicadas, algumas vezes até não sabiam, porque o Francisco contou-me, por exemplo, quando foi o 11 de setembro, esteve no mesmo hotel em que estiveram os terroristas. Quer dizer, estava no 11 de setembro em Nova Iorque e 2 dias antes tinha estado em Boston, precisamente no mesmo hotel onde estavam os terroristas alojados, como depois se veio a saber. Exato. Feliz coincidência. O José Correia Guedes já teve um avião que foi Sequestrado. desviado, sequestrado. E tive que fazer uma aterragem de emergência logo a seguir ao 11 de setembro, devido a uma revolta a bordo, que é tudo aquilo que a gente deseja a seguir ao 11 de setembro, é ter uma cena de pancadaria a bordo. Nada parecido, imagino eu, com esta situação de guerra, mas situações de crise. Muitos dizem que garantem que Putin não pode cometer estes atos impunemente, mas Putin não é um gangster qualquer. Putin foi agente do KGB, tem outra mentalidade, não é inimputável como é óbvio, mas age como tal. Nós não estamos a ver mal o filme, há aqui uma escalada de ameaças agora para a Finlândia e para a Suécia. Não estamos a ver mal o filme, não estamos a olhar para Putin como se fosse um agressor qualquer, coisa que não é. É difícil, em cima dos acontecimentos, estar a comentá-los, até porque não temos o recuo suficiente. Eu acho que houve aqui uma leitura e percepções cruzadas, pouco ajustadas. Acho que o Ocidente pensou que podia deter a agressão à Ucrânia, anunciando um pacote de sanções, na convicção de que esse pacote de sanções, em particular tendo em conta a dependência que Putin tem, ou que se julgava ter, de um grupo de oligarcas e figuras económicas importantes à sua volta, que isto poderia dissuadi-lo de fazer esta agressão, tendo em conta que aquilo que era anunciado eram já sanções extremamente pesadas. Mas, ao que parece, em primeiro lugar, Putin não tem já essa influência por parte destes oligarcas, e alguns deles até se têm vindo a dissociar nos últimos dias da ação russa, e, por outro lado, tinha provavelmente a ideia de que dentro da Europa haveria um conjunto de leituras diferenciadas sobre os efeitos assimétricos dessas sanções, nomeadamente os efeitos boomerang, isto é, que elas também Claro. têm efeitos sobre os próprios países, e que isso, de certa maneira, redundaria num impasse e na incapacidade de encontrar uma atitude comum. Acho que Putin se enganou. Eu acho que, aliás, a própria Europa em geral se enganou pela simples razão de que há um elemento novo nesta crise, que é um levantamento de indignação em termos de opiniões públicas com muita cobertura mediática, que teve um efeito objetivo, e eu diria democrático, na atitude dos governos. Isto é, os governos foram sensíveis a esse movimento e, mais do que isso, ganharam com essa sensibilidade a capacidade de se impor junto dos seus agentes económicos. Às vezes os governos são muito dependentes dos agentes económicos. Neste caso, o movimento cívico global, que é, aliás, a meu ver, até extremamente positivo, porquanto mostra que as opiniões públicas, afinal, já não estão tão desligadas da política quanto isso, e que há momentos morais, digamos, de reação, provocou esse impacto. E, portanto, Putin não percebeu isso. Acho que o Ocidente também não percebeu bem até onde é que ele queria ir, porque leu mal, por exemplo, aquele conjunto de medidas que ele propunha que a Europa fizesse, quer a não entrada da Ucrânia para a NATO, quer o próprio afastamento das tropas convencionais naquela zona, etc., sabendo ele, Putin, que aquilo era impossível. E Putin não está tão mal assessorado como isso. Eu conheço bastante bem, até pessoalmente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, foi meu colega nas Nações Unidas em Nova Iorque, é um homem com uma grande experiência internacional e sabe perfeitamente que esse tipo de medidas e de propostas eram completamente inconcebíveis. O que não se percebia era o que é que ele queria ganhar mais com isso. E, portanto, talvez houvesse aqui um diferencial de percepções, e agora estamos a ter a Rússia tradicional. O que estamos a ver ali é um bocadinho, se olharmos bem para as fotografias, é um bocadinho o Grozny, é um bocadinho a Chechênia, é um pouco o carpet bombing, que a certa altura pode acontecer, e até pode acontecer em termos, digamos, exemplares, isto é, querer mostrar numa cidade
bocadinho, vamos um bocadinho aquilo que aconteceu em Hiroshima, Claro. em termos, neste caso, Manifestação de poder, do que uma pode manifestação de acontecer. poder por forma a assustar. Era no fundo isso. E, portanto, estamos num jogo muito perigoso, porque o Sr. Putin, tal como a Isabel disse, não é um homem qualquer nesse aspecto, é que tem bomba nuclear e tem bombas nucleares. E, neste momento, eu tenho uma leitura provavelmente impressionista. Eu acho que a situação em termos do processo decisório em Moscovo é mais perigosa do que no tempo na União Soviética. Eu acho que neste momento ela é tão unipessoal, em termos de que nós não sabemos em que medida é que um desequilíbrio eventual de Putin e uma leitura errada da situação não nos pode fazer entrar numa escalada trágica. Porque nós continuamos a acreditar ainda assim que o nosso poder económico tem repercussão na estratégia de Putin, não é? Que podemos ainda com as sanções, com a diplomacia económica e fazer alguma coisa. Mas as referências de Putin são outras completamente diferentes, não é? Se calhar vamos para o lado do Ivan o Terrível, de Pedro Grande, de Stalin. São figuras que inventaram impérios, não é? Aquele discurso que ele fez outro dia é um discurso notável. Eu acho que as pessoas têm que o ler bem, porque percebe-se ali que há uma cultura e uma narrativa que está assente numa história que nós não compreendemos. Aquele discurso tem uma primeira parte que é difícil de compreensão para quem não for russo, porque é muito complexa toda aquela narrativa e nós percebemos que há aqui leituras que não colam. E Putin, de facto, tem essa atitude de poder, porque aquilo que se passou ali em termos, por exemplo, da hierarquização das nacionalidades e da concepção de que a Rússia é um elemento central e que o resto são construções de natureza artificial que estão ali à volta, é uma coisa nova. Eu diria que é uma coisa nova. Nós sabíamos que isto existia na cabeça de alguma gente, mas é uma coisa nova assumida como a linguagem de um poder à escala global. Claro. Quer dizer, isto é de uma gravidade extrema e nós percebemos também, se calhar, que ao longo destes últimos 20 anos, na maneira como fomos tentando, e estava a Isabela a dizer na parte económica, comprar Putin por uma normalização da relação com a Rússia, no sentido de dizer, já tivemos aliás esse erro com a China. Sim, Eu acho que esta ideia de tentar comprar com o modelo capitalista aquilo que é, digamos, um poder de natureza central e autoritário, é uma coisa que já se viu que não dá. E com Putin foi muito claro. Ele esteve mais ou menos sossegado, foi de vez em quando fazendo algumas pequenas ações que o Ocidente ia deixando fazer, ou não teve uma reação muito forte. O caso da Geórgia foi um caso disso. Em 2014 já foi mais sério no caso da Ucrânia, na parte leste, nas zonas de Donbass. Mas, apesar de tudo, pensava-se ele nunca passará uma certa linha vermelha. Nós temos sempre uma linha vermelha eterna e que mantemos, que é a questão das fronteiras NATO. Pensava-se, até aí ele vai atuar. Mas demos conta que, afinal, Putin pode ir muito longe e nós não sabemos até onde. Pois, e o que é que Putin tem a perder? Eu acho que se nós não soubermos o que é que ele tem a perder exatamente... Agora tem a perder bastante, porque eu acho que ele fez uma má avaliação da situação. Ele nunca acreditou que o mundo ocidental reagisse da forma que reagiu. Nunca acreditou. Aquilo que se passou ontem nas Nações Unidas é muito importante, porque não tem significado nenhum do ponto de vista prático, mas é uma espécie de sondagem à escala global relativamente à solidão em que a Rússia está. A Rússia está numa solidão internacional imensa. A Rússia está hoje com, mesmo aqueles que se abstiveram, uma abstenção de Cuba face à Rússia. A abstenção da China não me surpreende e podemos falar disso. Mas a abstenção de Cuba faz-me uma grande impressão. A Rússia, quer dizer, no tempo da União Soviética, a Rússia tinha, apesar de tudo, algum proselitismo, alguma capacidade de influência. Agora tinha vindo a recriá-la lentamente na Síria, na Líbia, no Mali, pequenos espaços onde, apesar de tudo, a sua capacidade económica ainda tinha sido capaz de ter uma ação de natureza política. Agora, perante este cerco, nós estamos perante uma coisa, nós falamos muito das sanções, mas não falamos de uma coisa que é a realidade. A Rússia está sob embargo. Sim. A Rússia está sob um embargo. E nós sabemos o que é um embargo, quer dizer, já vimos isso no passado. A Rússia já sofreu muito com as últimas sanções, mas pôde reabsorvê-las. As sanções com o tempo reabsorvem-se algumas delas. Estas passam, ao que parece, enfim, eu não sou especialista, mas dizem-me que, sob o ponto de vista financeiro, estas sanções têm uma gravidade extrema, criam também problemas grandes ao Ocidente, mas criam para a Rússia uma gravidade extrema a prazo. E, portanto, isto não tem uma consequência imediata na vida dos cidadãos até russos, porque ele agora está mas sentado muito em cima provavelmente, exatamente, mas a prazo pode acontecer que a situação russa, que a população russa, enfim, o mal-estar tenha consequências de natureza política e digamos, Putin, que até agora tem
conseguido, com o apoio da Igreja, com o apoio de variadíssimos setores, conseguir cavalgar esta humilhação que a Rússia teve no pós-União Soviética relativamente à perda da guerra, no fundo, isto pode, de repente, criar uma situação de isolamento à Rússia com consequências muito gravosas para a vida da população. José Correia Guedes, é seguro voar? Quer dizer, não seria a primeira vez que um míssil caía em cima de um avião civil, mas há ou não há um perigo iminente? As pessoas têm ou não têm, devem ou não devem evitar viajar, ou não há perigo nenhum? Como é que olha para isso? Não, eu isso penso que não. Há espaços aéreos que estão fechados, portanto, o nosso é um deles. Eu penso que a maior parte das pessoas não tem a noção da dimensão do nosso espaço aéreo. Qual é Nosso- que é? Que é gigantesca. E estou a falar, note-se, em termos de controle de tráfego aéreo. Sim. Que há outros fatores, sei lá, a zona económica exclusiva e assim, que são coisas diferentes. Estou a falar em termos de controle de tráfego aéreo. Nós estamos divididos essencialmente em duas regiões. Uma que é a região de informação de voo de Lisboa, que abrange todo o território continental e toda a zona marítima até à Madeira. São 660 mil quilómetros quadrados, se eu não estou em erro. E depois toda a região até para além dos Açores, até aos 40 Oeste, que são 5 milhões e 100 mil. Portanto, no total estamos a falar em 5 milhões e 700 mil quilómetros quadrados de área que está sob o nosso controle. Essa área está fechada aos aviões russos e está fechada também a norte. A norte está Shenwick, que é uma zona controlada pela Irlanda e pelo Reino Unido, e a sul as Canárias. Obviamente também participam nessa exclusão, mas em relação às sanções e à aviação, de uma forma geral, até porque tem a ver com aquilo que foi dito aqui. Eu acredito nas sanções e no efeito que eu adjetivaria como dramático que vão ter na economia russa. Em relação aos aviões, o que está a acontecer agora, a esmagadora maioria da frota da Aeroflot, são 186 aviões, se não estou em erro, são em regime de leasing. Aliás, quase todos os aviões que voam no mundo neste momento são em regime de leasing. E no âmbito das sanções, os lessors, que são companhias, neste caso sediadas na Irlanda, reclamaram Exato. a devolução dos seus aviões. Até agora não aconteceu nada. Os russos não os devolveram. não devolveram os aviões, nem sabemos se vão devolver. Claro que depois há mais sanções a jusante, ou seja, não vendem material, porque todos os aviões, uma pequena parte de aviões russos, já lá vamos, mas a esmagadora maioria dos aviões são ocidentais, são Boeing e são Airbus. E os aviões precisam permanentemente de Manutenção. atualizações, de softwares e de manutenção. Portanto, faltando esse material, os aviões vão parar. Agora, se nós pensarmos na dimensão da Rússia, que é o maior país do mundo, que só está ligado praticamente por via aérea. Se os aviões pararem... É como o Brasil. É como o Brasil. É De uma uma certa tragédia, maneira, não é? no Brasil só se viaja por via aérea, só é possível andar por via aérea para ligar zonas grandes do país. Não há Mas no estradas Brasil não é possíveis. capaz de haver alternativas terrestres, Mas assim, muito há difíceis, caminhões, apesar de e tudo. assim. Agora na Rússia, com aquela dimensão gigantesca, só mesmo por avião. E acabando as ligações aéreas, penso que a economia corre o risco de entrar em colapso. Deixe-me só fechar isto. Eu disse que quase todos os aviões da Aeroflot eram ocidentais, e é verdade. E eles têm uma pequena cota, 9 ou 10 aviões, de aviões russos, que são os Sukhoi 100. Um deles teve um acidente grave aqui há pouco tempo. O que acontece é que a maior parte dos componentes desse avião são ocidentais, ou são franceses, ou são americanos. E, A portanto, se deixam de tecnologia, fornecer. os aviónicos, os motores, os hidráulicos e assim, é a tecnologia ocidental. Portanto, isso também vai falhar. Portanto, essa não será a alternativa. Em relação à Finlândia e à Suécia ainda, não teme uma escalada? Quer dizer, se houver uma ofensiva, não existe esse perigo? Não, eu penso que não, quer dizer, penso que seria muito, eu diria que é um passo arriscado, embora a Suécia e a Finlândia não façam parte da NATO. Eu acho que há uma espécie de cordão sanitário de proteção da União Europeia nesse aspecto. E não se esqueça que há mais 2 países da União Europeia que são países
neutrais, um dos quais não se falou nesta circunstância e está numa zona terrível, que é a Áustria. A Áustria é um país neutral, constitucionalmente neutral, Hum. e a Irlanda também. Durante muitos anos dentro da União Europeia, só a Irlanda que era o único país NATO que se mantinha com muitas reticências relativamente às aproximações em matéria de segurança e defesa. Depois, com a entrada dos 3 outros países, ficou mais acompanhado. Isto aconteceu durante o Tratado de Amsterdão e a partir daí houve sempre uma progressiva aproximação desses países à NATO. Também convém dizer uma coisa. Nós, quando falamos de NATO, estamos a falar de uma entidade mutante nos últimos 20 anos. Para os dois lados, e já explico porquê. Porque a NATO, durante os últimos anos, durante as últimas décadas, procurou encontrar, para além do caráter puramente militar e defensivo, eh, uma mudança e um trabalho em matéria de ações de paz, de ações humanitárias. Há um conjunto e criou mecanismos, por exemplo, a Parceria para a Paz. E a Parceria para a Paz é uma estrutura que existe na relação transatlântica e que envolve já a Suécia, que são membros, a Suécia, a Finlândia, a Áustria. Isso não traduz, e a própria Suíça, que está fora da União Europeia. Isso não traduziu, digamos, uma entrada subliminar para a NATO. E esse aspecto também é importante. A NATO também mudou um pouco de natureza. E há aqui um argumento que a Rússia utiliza, e utiliza com alguma razão, mas é uma razão relativa. A Rússia diz, nós tínhamos recebido, digamos, as seguranças e garantias de que a NATO não se expandiria para leste da Alemanha. Pois é verdade. É verdade. Só que a Rússia com quem foi negociada essa garantia é outra Rússia. A Rússia do Sr. Putin, ao longo dos últimos 20 anos, tem dado sinais que permitiram a esses países assustarem-se relativamente à sua própria segurança e, naturalmente, terem a tentação de se encostarem a um espaço que lhes dava outras garantias num quadro democrático com o qual se sentiam próximas e do qual estavam bastante ligados em matéria económica, etc. E por isso mesmo, é verdade que a Rússia recebeu essas seguranças, mas é verdade que a Rússia com que estamos a falar é outra. E por isso mesmo, também é verdade que a NATO mudou de natureza. A NATO também se transformou em aspectos que podem afetar a Rússia, nomeadamente as chamadas operações out of area, fora da área tradicional, mas também mudou de natureza interna, o que permitiu que esses países, Suécia e Dinamarca, por exemplo, Suécia e Finlândia, por exemplo, se aproximassem fortemente. Eu não acho, devo confessar que me surpreendeu muito a reação do Sr. Putin relativamente à Finlândia e à Suécia. Não estava à espera, achava que a preocupação dele, que eram 3 coisas, que era a Ucrânia, naturalmente, era a Geórgia e era até a Moldova. Confesso que me surpreendeu, porque achei que ele já tinha dado por adquirido que a aproximação da Suécia e da Finlândia às instituições europeias não era algo preocupante. Eu recordo-me perfeitamente, quando estive no governo e na altura do Tratado de Amsterdão, que Suécia e Finlândia tinham um debate interno relativamente às suas aproximações às instituições europeias e às instituições e à própria NATO. Isso não era um problema perante a Rússia na altura. Passou a ser um problema agora porque a Rússia resolveu meter isto tudo no pacote de agravos que o mundo ocidental lhe está a fazer. E foi hoje anunciado que a Geórgia quer entrar para a União. A Geórgia quer entrar para a União. A Geórgia A Geórgia vive num regime. A Rússia, em 2008, um presidente da Geórgia, Saakashvili, no final da presidência de George W. Bush, resolveu avançar para 2 regiões que estavam separatistas, que era a Ossétia do Sul e a Abcásia, e tentar tomar aquilo e acabar com esse separatismo. Numa dessas regiões, eu conheço bem essas regiões, numa estava com a OSCE, a outra estava com as Nações Unidas. Saakashvili me deu mal, achou que o mundo ocidental lhe dava apoio e não deu. Saakashvili, entretanto, mudou de nacionalidade, já foi ucraniano, já lhe tiraram a nacionalidade ucraniana, já esteve quase para ser preso em Odessa. E o regime na Geórgia mudou de qualidade e, portanto, os russos tiveram ali uma grande influência. Essa influência foi-se desbaratando. Esta senhora que pediu agora a adesão é um caso muito interessante. Esta senhora era embaixadora de França na Geórgia e tornou-se Presidente da República da Geórgia. São coisas que o mundo tem. É verdade, porque ela tinha nacionalidade georgiana, foi para lá como embaixadora de França e um dia passou a primeira-ministra e foi às eleições, concorreu e ganhou. E, portanto, são coisas extraordinárias que aparecem. Ela já foi Ministra dos Negócios Estrangeiros e julgo que Primeira-Ministra também. E este pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia é mais simbólico do que outra coisa, porque a União Europeia tinha inclusive decidido que não iria
nos próximos tempos, até porque há uma lista de países, a Albânia, a Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia, Se quiser também a a eterna Turquia. Turquia. Se quiser também a Turquia. Mas a Turquia ninguém, ainda não percebi, suponho que até nem a Turquia quer entrar, nem a Pois, União Europeia quer que ela entre. é um jogo Mas gostam antigo. deste jogo É um de... jogo antigo, porque toda a gente sabe que a Turquia nunca vai entrar e a Turquia também sabe que não vai entrar. Mas este jogo é favorável à Turquia, em termos da chamado ganho de capital de queixa. E quero lhe dizer uma coisa, eu acho E que... já lhe deu muito dinheiro. Já. E acho que esta decisão relativamente, esta atitude da Ucrânia é uma atitude inteligente, no sentido de mostrar também o seu interesse em partilhar de tudo aquilo que são os elementos de valor do mundo ocidental. E, portanto, é um gesto. É simbólico, Eu acho que claro. não tem... A União Europeia, nós não temos mecanismos de ficar a meio. É na União Europeia, ou se é membro ou não se é membro. Quer dizer, não há estádios de transição. E, como disse, há vários países que poderiam dizer, porque nós estamos a viver neste momento, vale a pena dizê-lo, num momento emocional. Quando isto, digamos, baixar o nível da emoção, vamos entrar nas coisas concretas. E nas coisas concretas é preciso perceber se a Ucrânia cumpre os mínimos que estão Claro. nos chamados critérios de Copenhague. Depois, se a Ucrânia é capaz de preencher os 35 capítulos de Exato. alterações legislativas que permitem entrar no mercado único. Enfim, um conjunto variado de coisas. Portanto, acho que é um gesto político, acho que é inteligente da parte da Ucrânia fazê-lo, porque fica com uma espécie de capital de queixa e demonstra da sua adesão aos princípios do lado de cá, se assim se pode dizer, e acho que faz na sua estratégia, acho que faz bem. Não sei qual é... Sim, Zé. Peço desculpa, mas, porque venho a propósito da Turquia, queria meter aqui a minha colherada na minha área. Uma das armas que está a ser mais favorável aos ucranianos neste momento e que causou grande surpresa ao Sr. Putin e às Forças Armadas russas são os drones feitos na Turquia, que a Turquia está a ceder às centenas à Ucrânia. Drones são aviões não tripulados, comandados à distância, a 300 km de distância. Como aqueles que diz que nós vamos viajar daqui a uns Sim. anitos. Portanto, mas com visão noturna, tudo e mais alguma coisa, com mísseis, cada um deles leva 4 mísseis e têm feito uma razia nos tanques, naqueles comboios de viaturas, porque são aviões, não há o risco de perda de vidas humanas, e depois, como ainda por cima são relativamente pequenos, são quase, não são completamente, mas são quase não detectáveis nos radares, de maneira que têm uma operacionalidade muito grande. E isso está a comprometer a Turquia, porque a Turquia está a fornecer material anti-Rússia nesta guerra. Portanto, muito embora haja uma relação comercial, eu penso que os drones não serão oferecidos, mas a Turquia já assumiu que está a fornecer e que vai continuar a oferecer esse material que está a ser altamente destrutivo para as Tem piada, mas eu não Forças sabia Armadas que a russas. Turquia tinha essa produz- tecnologia. É verdade. Essa tecnologia já a tinha dado ao Azerbaijão Já. a quando da guerra do Nagorno-Karabakh, e foi devastadora no Tá. Azerbaijão, no Nagorno-Karabakh, em favor do Azerbaijão e contra a Arménia. A Turquia tem essa tecnologia. A Turquia, convém dizê-lo, nunca aceitou, nunca reconheceu a ocupação da Crimeia por parte da Rússia. A Turquia tem uma relação com a Rússia que é ciclotímica. Ao mesmo tempo, se bem se lembram, atirou abaixo um avião russo, ao que parece por engano, enfim. Sim. Mas, por outro lado, não é por engano que foi assassinado o embaixador da Rússia no meio de Ankara, quer dizer, numa exposição, uma coisa qualquer. Há ali uma relação estranha entre Putin e Erdogan, que é aquela relação das figuras autoritárias. Dois galos de capoeira. Dois galos de capoeira. A Turquia joga muito com aquilo que é o seu posicionamento estratégico e o seu papel fundamental ali naquela área, e até algum proselitismo que tem, nomeadamente na Ásia Central, em 2 países na Ásia Central. Mas a Turquia é um país, é um player que agora pode ter maior importância, porque sendo que a Rússia, na sua capacidade de afirmação externa, vai ficar fortemente diminuída, a Turquia pode assumir um papel mais interessante, e mais do que isso. Há aqui um aspecto que até pode ser um pouco perverso. Há países que vivem sob pressão do mundo ocidental, e que se calhar essa pressão agora vai diminuir. Um deles é o caso típico, é a Polónia. Eu acho que a pressão que a União Europeia faz sobre a Polónia, tendo em conta o papel axial que a Polónia está a ter Agora e vai vai, ter na claro. relação com a Ucrânia, vai provavelmente fazer baixar um pouco aquilo que são as críticas dentro da União Europeia à Polónia, À Polónia. com efeitos práticos também na Hungria, que vive também um sistema paralelo. Uhum.
Eu há bocadinho ia perguntar, faz 70 anos que a União Europeia esteve para fazer a União Europeia de Defesa e foi chumbado A pela França. França. São a favor ou contra um exército europeu? Eu há 2 semanas falei com o ex-primeiro-ministro belga, o Guy Verhofstadt, e ele é absolutamente a favor. Sempre foi, sempre defendeu, mas agora tem um pretexto extra para poder. E a verdade é que a Presidente da Comissão Europeia dizia ontem, tenho ideia que é ontem ou anteontem, que se avançou mais numa semana de guerra Sem em dúvida. segurança e defesa na União Europeia unida do que em décadas. São a favor, contra? Eu vejo, se me permite a opinião no cidadão comum, que eu acho que é a opinião da maioria, vejo com alguma dificuldade a não existência de um exército europeu. Mas penso que agora terá sido uma das vantagens desta guerra. Isto uniu a Europa. A Europa está unida, penso eu, como nunca esteve. É evidente que a sua própria sobrevivência que está em jogo, porque nunca se sabe quando é que a Rússia vai parar. Espero que pare em breve, mas de qualquer forma a ameaça existe. E fica difícil de entender ao cidadão comum europeu porque é que a Europa não tem não só um exército comum, porque aparentemente seria muito mais operacional e muito mais económico, porque gastam-se trilhões. 240 mil milhões se gasta na União Europeia, o orçamento da União Europeia para as Forças Armadas, que é uma brutalidade. O que é que não se Claro faz que com sim, 240 claro mil que sim. milhões? E existe aqui uma duplicação até de navios, de aviões, claro, de instalações, de tudo, meios, não é? de tudo e mais alguma coisa. Portanto, fica difícil de entender. Eu espero que agora esta guerra ajude que finalmente se construa o exército único europeu. E também uma política externa. Uma coisa não se desliga da outra, isto é, não é possível ter um exército comum se não se tiver uma política externa comum. Isto é, não é possível. Um exército responde às ameaças externas, não é para questões internas, portanto é para ameaças Claro. externas, e por isso mesmo é preciso, em primeiro lugar, é preciso uma coisa que a Europa não tem. E é por isso que eu sou sempre um pouco cético na questão, particularmente da abordagem do exército comum. É preciso um patriotismo europeu, porque nos exércitos morre-se. Eu não estou a ver muita gente de Almodóvar a ir morrer por Donetsk. Eu devo confessar que tenho alguma dúvida. Mas isso está a acontecer com os russos. Eles vêm da Mas Sibéria. vem, mas a Rússia é um Ucrânia. país. Mas a Rússia é um país. A Europa não é um país. Nós não somos um país. E ao não sermos um país, temos uma percepção. Por isso mesmo é que não há política externa comum verdadeira. Porque nós temos percepções diferenciadas em função, precisamente, de onde está o nosso país. Diz-me, mas agora percebemos melhor que afinal os nossos interesses se defendem ali e não se defendem apenas deste lado do Atlântico. Pois, mas é que isso é uma percepção em momentos dramáticos. Eu acho que no dia-a-dia as pessoas ligam muito a concepção do seu país à sua capacidade de influência em determinadas áreas, e a União Europeia tem-se vindo a revelar. Agora, eu acho que este momento, que é verdade que deu um novo fôlego à questão europeia e à junção dos países europeus, também prova uma outra coisa, a meu ver. Prova que sem os Estados Unidos, a União Europeia nunca tem capacidade de afirmação no plano internacional. Uma capacidade forte de afirmação no plano internacional. Os Estados Unidos são um poder europeu. Foram-no desde a Primeira Guerra Mundial, em particular depois da Segunda Guerra Mundial, e são hoje e mantêm-se hoje como um poder europeu. E é a conjugação, digamos, do poder americano com os poderes europeus que dá a força conjuntural àquilo que é a ação comum, nomeadamente como agora se está a ver no caso da Rússia. Eu tenho, há muitas dúvidas, em primeiro lugar, sobre a chamada autonomia estratégica europeia, que levaria à criação de um exército puramente europeu. Não poderia fazer desligar, digamos, a posição europeia da posição da NATO. Quem é contra a NATO em Portugal, e há muita gente que é contra a NATO em Portugal, seria favorável a isso. Sim. Isto é, manteria uma dimensão europeia para não ficar tutelado por aquilo que são Exato, mas as poderiam perspectivas dos trabalhar em Estados conjunto Unidos. sempre. Pois, mas eu não acho, em primeiro lugar, eu não acho que haja duplicações. Essa era uma questão, perdão-me a interrupção, é uma questão que eu coloco e que eu acho que as pessoas colocam, porque na prática esse exército já existe. A NATO é o exército europeu, incluindo os Estados Unidos. Portanto, essa força conjunta... Portanto, Mas Sim, mas não são todos os- autonomizá-la relativamente à NATO no fundo... E há uma política comum, ou seja, nós já dissemos... Sim, mas ao os Sr. interesses Putin, também há não aqui são um traço os mesmos. vermelho,
Se você passar... Mas essa é a política, digamos, é aquilo que releva do artigo 5º da NATO. Isto é, uma agressão a um é uma agressão a todos. Nós temos essa fronteira como uma fronteira, digamos, limite que levantaria uma reação coletiva. Eu devo dizer, eu acho que as aproximações que se têm vindo a fazer, chamadas cooperações reforçadas, etc., em matéria de política europeia, são virtuosas porque criam, em particular, culturas de trabalho em comum. Mas acho que muito mais importante para tudo isso, amontando tudo isso, é a questão da política externa. Isto é, se nós conseguirmos ter uma política externa comum, isto é, se os países conseguirem perceber, se conseguirem consensualizar, porque nós temos uma política externa. Uma coisa é uma política externa comum, outra coisa é uma política externa única. Sim. Uma política externa comum é um denominador comum em que nós conseguimos consensualizar determinado tipo de atitudes. Uma política externa única implicaria sempre que qualquer coisa tivesse uma resposta europeia. Nós já temos uma espécie de, eu diria, de doutrina, quase jurisprudência em matéria diplomática. Um cidadão da União Europeia, um diplomata da União Europeia, sabe exatamente qual é a posição da União Europeia na maioria dos casos. Normalmente quando os casos são longínquos, mais longínquos do que próximos. Mas, portanto, o que nós necessitávamos, e acho que este tipo de choques acaba por fortalecer essa cultura comum, não é grandes passos institucionais. Eu acho que há aqui uma questão de eficácia na utilização dos meios. Mas agora, por exemplo, vimos um caso concreto, que foi o caso da Alemanha. A Alemanha tinha um gasto em matéria de defesa abaixo de 1%, chegou a certa altura a ser abaixo de 1%, tinha-se comprometido no âmbito da NATO a ter pelo menos 2%, e agora decidiu fazer um avanço grande em matéria de equipamento e defesa, que é, digamos, uma revolução relativamente àquilo que é a posição da Alemanha desde o final da Segunda Guerra Mundial, por razões que todos nós conhecemos e que a Alemanha conhece melhor que ninguém. Este passo foi considerado positivo na lógica, digamos, europeia e do reforço da posição europeia e em relação do reforço do pilar europeu da NATO. Mas eu imagino que na cabeça de muita gente na Europa, apesar de tudo, todas aquelas reticências que se colocavam relativamente ao rearmamento alemão, possam neste momento aparecer com o tempo. Eu sou do tempo, ainda ouvi pessoas a dizer eu gosto tanto da Alemanha que até prefiro ter duas. E portanto, esta unificação alemã não foi uma alegria para toda a gente. Pois sim. Embora a Alemanha não tenha dado até hoje nenhum sinal, de que a reunificação funcionou em detrimento ou em favorecimento de uma política nacionalista alemã, de maneira nenhuma. Mas, enfim, as pessoas podem ter leituras diversas relativamente a isso. Deixe-me só fazer uma pergunta, mais uma que me angustia. O presidente Trump chegou a querer desligar-se da NATO. Nada garante que ele não venha a ser eleito em 2024 e que essa obsessão, mais do que uma ideia, se mantenha. Nessa altura, o que é que acontece? Ficamos entregues a nós próprios. Sim, mas quer queiramos, quer não, vamos ter que nos unir. Ou então, sim, mas isso aí, eu acho que este choque tem essa vantagem de choque cultural relativamente a essa ideia. Pelo menos nos pôr a pensar outra vez nesse assunto, não é? De trazer isto para... Mas isso que disse Trump, há uma coisa que eu acho que na Europa, particularmente aqui em Portugal, não se sabe muito o que se está a passar nos Estados Unidos. É uma coisa curiosa. Nos Estados Unidos houve manifestações a favor de Putin com a presença de senadores americanos. É extraordinário. É uma coisa extraordinária e que passam-se coisas. Os Estados Unidos estão, neste momento, profundamente divididos sob o ponto de vista político dentro do Congresso americano, de uma forma inimaginável aqui há uns anos. E isto pronuncia o que está a dizer. Isto é, há neste momento, contrariamente ao que acontece nos Estados Unidos em todas as eleições, normalmente, a partir da eleição de um presidente, a oposição, republicana ou democrata, não tem uma titularidade personalizada. Isto é, o chefe dos democratas no Senado tem um certo papel, o chefe dos democratas na Câmara dos Representantes tem um certo papel, mas digamos, a figura que representa o outro lado só surge praticamente a um ano das eleições, nas primárias, etc. Ora bem, pela primeira vez, nós temos o chefe da oposição americana. O chefe da oposição americana chama-se Donald Trump. E faz um controlo e, ao mesmo tempo, uma espécie de monitorização das suas tropas, e vamos ver a eficácia disto. Já vamos ver isso no dia, não sei quantos de novembro deste ano. Na primeira terça-feira, mais próxima da primeira segunda-feira de novembro dos anos pares. E vamos ver o que vai ser
o que vai ser o resultado disto em matéria do desequilíbrio dentro do Congresso americano, quer na Câmara dos Representantes, quer em particular no Senado, e de que maneira isto vai atar as mãos a Joe Biden para o resto do mandato, e de que maneira isto vai criar uma carpete, um tapete vermelho para a vinda de Trump. E aí tem razão. De facto, Trump, se volta com as suas ideias de acabar com a NATO, resta saber se o que se passou agora também não terá algum efeito na política americana. Se volta com isso, naturalmente que os europeus acho que aprenderam com esta lição e se calhar o salto em frente que a Alemanha deu e até, digamos, a afirmação do poder que a França quer fazer no âmbito da União Europeia, porque a França agora tem uma oportunidade também de alguma afirmação, porque dado que o Reino Unido saiu, o Reino Unido era o outro membro permanente do Conselho de Segurança, a França é o único poder nuclear dentro da Europa. É o único poder nuclear dentro da Europa. É o único país que tem uma capacidade de projeção de forças dentro da Europa hoje em dia. Não há mais nenhum país que tenha essa capacidade de projeção de forças. A França é verdadeiramente o líder. Se, de facto, há este renascimento do eixo franco-alemão através de uma maior imbricação da Alemanha em matéria de segurança e defesa, pode estar criado aqui uma nova realidade dentro da Europa, um bocadinho, digamos, Resta saber se princípio. o líder está à altura, porque uma das coisas que eu acho que esta guerra coloca em perspectiva é a coesão, até que ponto é que as instituições são sólidas e que os líderes são de facto líderes, não são um presidente qualquer Mas esse é que é o problema da Europa. Mas esse é que é o problema dos países democráticos e da circunstância de nós não sermos um país. Nós somos 27 países, cada um com ciclos políticos diferentes, com vagas políticas diferentes, até com modelos institucionais diferentes, com eleições e momentos diferenciados, com constituições muito diversas. Andamos a tempos diferentes. E conjugar isto de uma forma que não fragilize é muito complicado. Nós já estamos a chegar ao fim, mas eu queria antes fazer uma pergunta que tem a ver com a Assembleia Geral da ONU, que aprovou a tal resolução que condena a invasão russa da Ucrânia. Os 193 Estados membros das Nações Unidas, 141 foram favoráveis, depois houve as tais 5 votos contra, que não me causaram estranheza absolutamente nenhuma. É um bocadinho como aquela coisa do PCP na Europa, eu ter votado contra, quer dizer, não percebo porque é que as pessoas acharam tão estranho, eu acho que era absolutamente expectável. Isso é que é o PCP, estranho seria ao contrário, mas houve 35 abstenções. O Francisco há bocadinho ia dizer que dessas 35 abstenções, se calhar havia algumas que valeria a pena Bom, algumas mencionar. que tem que se explicar e tem que se tentar explicar. Sei lá, Angola e Moçambique abstiveram-se. Há vários países cuja abstenção é estranha. Outra é estranha ao contrário, é por não terem estado a favor contra essas medidas. Por exemplo, o caso de Cuba para mim é fundamental. Sim. O caso da China, a meu ver, é mais explicável. Eu acho que a China, para utilizar uma expressão salazarista, a China está a ter uma neutralidade colaborante com a Rússia. Já foi isso claro naquele comunicado entre Xi Jinping e Vladimir Putin no início dos Jogos Olímpicos de Inverno. A China tem tido um comportamento no Conselho de Segurança sistematicamente de abstenção face às condenações que são propostas contra a Rússia. A China nunca, também, tal como a Turquia, nunca aceitou a entrada na Crimeia. Esse é um ponto importante. Nunca declarou a Crimeia parte da Rússia. A China foi muito relutante em relação àquilo que foi a ação russa na Geórgia em 2008. A China tem uma teoria que tem a ver com a situação de Taiwan, de que não pretende mudar as fronteiras. Para evitar, digamos, a emergência de separatismos que possam dar ideias a Taiwan. E, portanto, a China também tem um problema neste momento. A China sabe que é o inimigo dos Estados Unidos. A China é o inimigo dos Estados Unidos. A Rússia, se nos lembrarmos, 4 meses atrás, não ouvíamos falar da Rússia. A Rússia é uma coisa que tem 4 meses. Agora, ninguém ouvia falar da Rússia. A grande questão era o avanço americano para a China, o Quad, o AUKUS, toda a mobilização da Austrália, do Japão, da Índia, todo esse movimento. Agora está esquecido, está entre parênteses por algum tempo. Mas a China sabe que é o objeto disso. Ora bem, e sabe que está-se a criar um ambiente para uma nova Guerra Fria. Vamos ser claros. E a China não quer ficar ao lado de um parente pobre que é a Rússia e que vai ser cada vez mais Que é uma pobre. coisa, aliás, que irrita muitíssimo Putin também.
Porque Exatamente. Putin não gosta de ser o parente pobre. Mas vai ser, até porque vai ser mesmo pobre no sentido quase Exato. económico do termo. Ora bem, a China terá tido algum cuidado neste tempo que ela pressente que é emocional para o mundo, no sentido de não ser vista completamente ao lado da Rússia, mas também não se afastando excessivamente. E, portanto, até porque no próprio imaginário americano e europeu, uma atitude chinesa muito pró-russa nesta altura teria um efeito devastador sobre a própria manutenção de algum diálogo com a China. Eu acho que, apesar de tudo, a China pressente que o futuro não está a seu favor, que os Estados Unidos vão tê-la como alvo objetivo das sanções, de medidas, de quase de cerco sob o ponto de vista geopolítico e geoestratégico, e isso já foi visto mesmo no primeiro ano de Joe Biden, e é uma coisa que é completamente transversal na política americana, entre os republicanos e democratas, mas a China não quis fazer esse passo e ficou ali a meio caminho. Mas eu devo dizer-lhe que mais do que as abstenções, que são interessantes e vale a pena analisá-las, uma a uma quase, eu acho que o número de Estados que votaram a favor da resolução contra a Rússia torna o Sr. Putin um homem só neste mundo. O Tribunal Penal Internacional está a juntar provas, não é? Sobre Isso crimes. demora muito tempo e o Tribunal Penal Internacional tem uma característica: nunca condena ninguém à revelia. Isto é, só condena em Sim. presença. Pois. E, portanto, Sim, não vai ser fácil. Portanto, não vai ser Não fácil. vai ser Eu acho que Putin é absolutamente poderoso e sem capacidade de alguém ter alguma voz contra ele. Lavrov é um conhecedor dos assuntos internacionais muito bom, é ministro há 16 anos, creio eu, foi embaixador das Nações Unidas muito tempo também, foi quando eu o conheci, era um operador extraordinário, do seu ponto de vista diplomático, e com grande capacidade de consenso e com grande humor, um homem com imenso humor, mas não sei, tudo isto depende da cabeça de Putin. Convém lembrar uma coisa curiosa, é que em janeiro deste ano, nas Nações Unidas, foi assinado pelos 5 membros permanentes das Nações Unidas uma declaração, que aliás são também os cinco países que têm arma nuclear declarada e ativa, e que uma declaração dizendo que o nuclear nunca será uma solução para o mundo e que, pelo contrário, seria Foi uma coisa até surpreendente num quadro de tensão em que se vivia com a China, etc. Mas foi assinada essa declaração. E, portanto, foi muito esquisito ver o Sr. Putin vir a argumentar com isto, mas nós também devemos perceber o seguinte: o Sr. Putin está acossado, e um homem acossado não é necessariamente a melhor solução. O Putin conta. Não é um esquema de checks and balances. Ele tem ele, se quiser, nós sabemos que isso existe nos países democráticos. Não sabemos como é que se passa hoje no âmbito da Rússia. E esse é que é o drama. É que nós não sabemos qual é o decision-making process na Rússia. E há um pouco a ideia. E quando estamos a falar de armas nucleares, não estamos a falar necessariamente de armas nucleares limite. Nós temos armas nucleares táticas, daquelas que podem ser utilizadas em territórios pequenos. E, portanto, nada pode completamente afastar a possibilidade do Sr. Putin ser tentado a uma ação exemplar no sentido de criar um alerta do outro lado. Isto é uma escalada imensa. Nós temos, de facto, e diz bem, a questão dos checks and balances é muito importante e nós temos-la no âmbito dos países ocidentais, mesmo em particular no âmbito dos países com armas nucleares. Não é qualquer presidente que, de repente, numa noite, sai de manhã e resolve carregar no botão. As coisas não são feitas assim. E mesmo nos Estados Unidos, aliás, dizia-se que na parte final de Trump, havia dentro dos militares americanos uma espécie de um entendimento no sentido de que não se podia deixar carregar no botão. Não deixar a solta. Portanto, mas enfim, vamos ver se há algum avanço. O grande problema, a meu ver, nesta questão é se os dois lados que estão a discutir, a Ucrânia e a Rússia, se não pensam ambos que têm vantagens, eu diria, no tempo. Isto é, a Ucrânia está a pensar, se calhar os russos estão-se a atolar, isto vai ser cada vez mais difícil para eles, e a Rússia está a tentar ganhar espaço, apesar de tudo, em termos de terreno para a negociação. Depois há um outro aspecto que vem aí nesta negociação e de que é preciso falar, é que no dia em que houver uma perspectiva de qualquer acordo, enfim, exceto para um cessar-fogo, a Rússia vai pôr em cima da mesa imediatamente a questão das sanções, o levantamento das sanções. E essas sanções não dependem da Ucrânia. Vão depender da leitura que os outros façam, do modo como a Ucrânia terá ou não
por exemplo, concedido um determinado compromisso. Se esse compromisso vier a ter lugar, porque também pode não ter lugar. Deixa-me só acabar a minha intervenção com isto. Agora, de repente, lembrei-me, eu gosto muito de música. Há uma canção antiga do Sting em que ele acaba I hope the Russians love their children too. Esperamos que os russos Sim. também amem os seus filhos. Portanto, eles não vão desencadear uma guerra nuclear porque eles sabem que eles também vão morrer. Exatamente. Não Portanto, acredito isso- nada nisso. Eu não sou nada, não acredito nada nessa perspectiva. Aliás, essa coisa bonita que se diz da canção do Sting tem muita graça, mas eu já contei isto aqui exatamente neste podcast e volto a dizer, porque nós temos ouvido imensos. Nós esquecemos que há muitos russos que são contra a guerra, não é? Mesmo aqueles que têm que a lutar. E os que estão espalhados pelo mundo também estão a ser altamente penalizados. Isto é pior do que os chineses, quando foi o início da pandemia, que não podia aparecer um chinês em lado nenhum, ficava toda a gente logo aí sim o distanciamento existia. Portanto, eu acho que os russos também têm sido muito penalizados e acho que Putin quer lá saber com toda a franqueza se morrem crianças, se morrem mulheres. Ele não está para aí virado, não é esse não é o ponto dele. Não acho que seja isso. Só que o nuclear é uma arma limite, porque a certa altura pode limpar um país do mapa. E Claro. apesar de tudo, a teimosia, acho que o que nós pensámos sempre até ao fim é que aquela cara esfíngica do Sr. Putin traduzia uma certa reflexão e uma certa racionalidade. A dúvida se existe é se essa reflexão e essa racionalidade afinal não existem e se a emoção e o caráter nacionalista o leva a fazer correr riscos no sentido de que, porque isto é sempre um problema de percepções, de que do outro lado afinal eles não arriscarão e eu posso ir até um determinado limite. Claro. Esse é que é o drama destas situações, esta percepção. E precisamente porque não há checks and balances visíveis do lado de lá, isto torna-se mais arriscado. E é um jogo muito Já há arriscado. quem questiona a sanidade mental do senhor. Exatamente, Se ele até há estará quem bem. diga Daqui a 1 ano, 2 anos, quem é que será em termos geopolíticos o sapo e o escorpião a nível de países? Eu acho que daqui a 2 anos vamos estar numa situação. Em primeiro lugar, acho que estas sanções vão ter um impacto negativo no mundo ocidental e vão ter um impacto negativo, enfim, nos países mais frágeis do mundo ocidental. Nós estávamos numa fase de alguma recuperação, mais rápida, aliás, do que o que se previa relativamente à questão da pandemia, e havia um otimismo grande. Nós vamos ter o quê? Vamos ter uma Europa com mais refugiados, de outra natureza, até se calhar mais facilmente integráveis do que foram alguns no passado, e isso, aliás, também não diz muito bem daquilo que é o espírito de solidariedade europeia, mas vamos ter uma Europa marcada por isso. Eu acho que vamos ter a tensão entre a Rússia e a China, entre os Estados Unidos e a China, mais acelerada e mais exacerbada. E em particular, se o cenário do regresso do Trump, com Trump ou com o trumpismo, se vier a confirmar, nós vamos entrar num outro ciclo de grande dificuldade. Mas aí eu acho que a Europa, este susto fez bem à Europa. Costumava-se dizer antigamente que a União Europeia tinha 3 fundadores, Monnet, Schuman e Stalin. Eu pergunto-me se agora o Sr. Putin, o Trump já tinha conseguido isso, já tinha conseguido unir a Europa relativamente, enfim, de uma forma um bocadinho nervosa e eu quase diria com alguma cerimónia durante este período. Nós ficamos à espera do final dos 4 anos de Trump. Exato. E por isso Joe Biden é recebido de braços abertos. Mas Putin consegue substituir, de certa maneira, é mais um criador de uma outra Europa, de um outro Exato. tempo. Portanto, dali só vêm boas notícias para efeito da unidade europeia. Ou seja, o que é pena é que venham desta forma tão trágica. Chegámos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada, Francisco Seixas da Costa. Muito obrigada, José Correia Guedes. Muito obrigado também. Foi um Muito prazer obrigado, estar foi aqui. muito simpático. Obrigada também a quem nos ouve e voltamos para a semana para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.